Mais um pouquinho, tá? Tenha só mais um pouquinho de paciência aí que a gente já acaba isso aí. Pessoal, o seguinte, a gente está hoje a aula inteira focando em cima de métodos que eu possa determinar qual é a minha melhor produção. Qual é a quantidade que eu tenho que produzir do produto A, qual é a quantidade que eu tenho que produzir do produto tipo 2. Mas lembre de um detalhe, a gente já fez isso usando o programa lá, o Excel. O nosso resultado que mostrou qual era a melhor opção foi 40 contra 40, 40 produtos 1 e 40 produtos 2. Agora, nessa aula, eu vou ensinar para vocês como que eu resolvo isso pelo método gráfico. Depois a gente vai costurar tudo isso no final da aula, tá? Esse é o objetivo. Nós tivemos, pessoal, 3 equações, tá bom? Eu vou dando tempo para vocês também resolvendo junto comigo, que eu vou pedir para vocês me enviar esse arquivo, tá? Só para comprovar que vocês estão fazendo junto mesmo. Aí eu vou parando durante os intervalos. É o seguinte, as 3 equações que nós determinamos foram as equações da restrição, vou colocar aqui para vocês, ó. Tá? Aqui. A primeira equação que a gente fez aqui da restrição, eu vou passar esse arquivo também para vocês depois, ó. Foi essa daqui. Deixa eu só pegar aqui, 2x mais 2y menor ou igual a 160, tá? Então, a primeira equação aqui, 2x mais 2y menor ou igual a 160. A segunda equação da nossa restrição foi 1x mais 2y menor ou igual a 120. Ó. 1x mais 2y menor ou igual a 120. E, por fim, referente à máquina 3, 4x mais 2y, 4x mais 2y, menor ou igual a 280. Pronto. Essa é a nossa brincadeira aqui. Agora, então, vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Eu vou ensinar para vocês como que eu monto o gráfico dessas 3 equações. O primeiro passo que eu quero que vocês observem é que a equação 1, 2 e 3 são equações do primeiro grau. Professor, mas como que você sabe que são equações do primeiro grau? Eu sei que são equações do primeiro grau, pessoal, porque o meu x aqui não está elevado a nada. É como se eles estivessem todos elevados a 1. Isso faz dessas equações serem equações do primeiro grau. E eu preciso lembrar que toda equação do primeiro grau, o gráfico dela sempre me fornece uma reta. Se por acaso aqui não fosse elevada a 1, fosse elevada ao quadrado, eu teria uma parábola, tá? E a gente vai discutir isso mais para frente. Então, observe comigo o seguinte, deixa eu só fechar esse aqui, estou dando um PDF aqui, peraí, né, aqui não. Peraí, pessoal, só um pouquinho que eu quero fechar, pronto. Tinha um negocinho aqui de vírus, pronto. Ô, mas o que é isso aqui? Aí. Então, eu observo que todas as equações são do primeiro grau. Se elas são equações do primeiro grau, elas geram para a gente retas, tá bom? E, ó, presta atenção num detalhe. Olha como é fácil, de novo, olha como é muito fácil eu determinar a equação, determinar a função de uma reta. Toda vez que você tem função do primeiro grau, o passo é simples. Você faz x igual a zero e faz y igual a zero. Quando você pega a letra x do alfabeto e coloca zero no lugar, você vai encontrar para mim quanto vale o seu y. Quando você pega a letra y do alfabeto e coloca o x no lugar, você vai determinar o valor do x. Com o valor do y e com o valor do x, você tem 2 pontos. E com 2 pontos, você define uma reta. Essa é a ideia. Então, eu vou fazer para vocês somente a primeira equação. E vou dar um tempinho para vocês fazerem a 2 e a 3 comigo. Então, vamos lá. Olha como que é simples. A primeira. Eu vou pegar 2x mais 2y menor ou igual a 160. Antes de eu colocar x igual a zero e y igual a zero, eu posso facilitar um pouco o meu trabalho, tá? Eu não preciso facilitar, mas eu posso facilitar. Lembra quando vocês simplificavam, por exemplo, uma fração? Por exemplo, 8 sextos, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2, dá 4 terços. A equação é a mesma coisa. Se você tiver todos os números divisíveis, você vai dividir todos. Como 2x, 2y e 160 são números pares, você pode dividir cada um deles por 2, ó.
Então, vai ficar 2 dividido por 2, ó, dá 1. 2 dividido por 2 aqui de novo, ó, dá 1. E 160 dividido por 2 dá 80. Professor, preciso fazer isso? Não, mas é só para facilitar, por isso que eu simplifiquei. Agora, olha o que eu pedi para vocês fazerem aqui. Eu vou fazer x igual a 0 primeiro, vou descobrir o meu valor do y. Depois eu vou fazer y igual a 0 e vou descobrir o meu valor do x. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Se eu pegar essa equação aqui, 2x mais 2y, e vou colocar aqui igual a 80, só para a gente resolver. Se eu faço o x igual a 0, pessoal, aqui, ó, na verdade, eu não vou usar essa equação, eu simplifiquei ela, né? Eu simplifiquei para x mais y igual a 80. Se eu colocar aqui, no lugar do x, o 0, olha quanto que dá o nosso y. O nosso y dá 80. Vai sobrar só ele aqui, ó. Pronto. A mesma coisa, a equação de baixo, ó. Olha aqui, a equação é essa, x mais y igual a 0. Só que nesse caso agora, eu estou querendo fazer o y aqui, ó, igual a 0. Então, se eu colocar 0 aqui, meu x dá 80. Então, para essa equação aqui, ficou claro para vocês que quando eu substituí a letra x por 0, eu encontrei o y como 80. E depois, quando eu substituí o y igual a 0, eu encontrei o x como 80. Então, para essa primeira equação aqui, ó, essa primeira, que está aqui embaixo, eu tenho dois valores. O primeiro ponto é x igual a 80 e y igual a 80. É isso que eu quero que vocês guardem aí, tá? Deixa eu colocar aqui bem detalhado isso aqui para vocês, ó. Anota isso aqui e guarda isso para a primeira equação sua. Aqui. Agora, pessoal, vocês vão fazer, eu vou dar um tempinho para vocês, a mesma coisa para a equação 2 e para a equação 3. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo montar o gráfico das três equações. Como eu quero o gráfico das três equações, o que que eu faço? Eu faço x igual a 0, y igual a 0. Eu posso fazer isso para tudo? Não. Principalmente quando for equação do primeiro grau, eu devo fazer x igual a 0, y igual a 0. Então, vocês vão fazer aqui nesse canto aqui para mim, ó, a segunda equação. 1x mais 2y menor ou igual a 120. Aí vocês vão pegar, vão colocar x igual a 0, vão descobrir o y. Depois vocês vão fazer y igual a 0 e vão descobrir o x. Tá bom? 3 minutinhos para vocês fazerem essas duas aqui. E depois a mesma coisa para a última equação aqui, ó. 4x mais 2y menor ou igual a 280. Lembra que essa última equação aqui, você pode e deve simplificar, fica mais fácil, ó. 4x é par, 2x é par, 280 é par. Todo número par eu posso dividir por 2. Ó. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Então vai ficar 2x mais y menor ou igual a 140, tá? E aí faz aquele esqueminha lá. Vocês vão fazer x igual a 0, vão descobrir o y. Y igual a 0, vão descobrir o x. Então, boa sorte na primeira etapa, para ver se vocês estão entendendo. Deixa eu só pausar. Então, aqui agora, ó, mesma coisa. Quando eu faço, repara comigo, x igual a 0, eu vou colocar o 0 aqui no lugar do x, ó. Observa comigo o que sobra para mim. Sobra isso aqui, ó. 2y, eu coloco o sinal de igual só para responder. 2y é igual a 120. Então, se você tem que 2y é igual a 120, quanto que vale o y? 120 dividido por 2, que vale 60. Pronto, ó. Aqui é 60. A mesma coisa, ó, aqui embaixo. Se você faz o y igual a 0, vou apagar a equação inteira aqui, ó. Só para a gente fazer ela certinho. 1x mais 2y menor ou igual a 120. Se eu colocar aqui, ó, o y igual a 0, repara comigo que vai ficar
1x mais 2y igual a 120. Se o y é zero, fica 1x mais 2 vezes 0 é 120, tá? Eu troquei a letra y por 0. E aí sobrou para a gente aqui, isso aqui dá 0, ó. 1x é igual a 120. Então, esse resultado aqui, ó, dá 120. Então, eu tenho dois resultados aqui nessa equação. Vou organizar eles para vocês, ó, organizando. Meu x aqui vale 120 e meu y aqui vale 60. Tá aqui, vou grifar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Pronto. Agora vamos para a última aqui, ó, a última equaçãozinha aqui. A última equação vai ficar, se eu colocar o x igual a zero, vamos fazer de cabeça, ó, vai ficar 2 vezes zero aqui, ó. 2 vezes x dá 2 vezes zero dá zero. Olha o que sobrou aqui, ó. Y igual a 140. Então, y igual a 140. E quando eu faço x igual a zero, x igual a zero, zero aqui, ó. Quando eu faço y igual a zero agora, põe o zero aqui, olha o que sobra para a gente. 2x aqui igual a 140, tá? Eu só substituí a equação, pessoal, ó. 2x mais y igual a 140. Se eu estou fazendo o y igual a zero, olha o que sobra para mim. 2x é igual a 140. Se eu pego 140 e divido por 2, o meu resultado dá 70. Pronto. Agora que a gente fez isso, eu preciso desenhar isso no gráfico, tá? Então, presta atenção agora que aqui tem um macete para vocês entenderem. Para eu desenhar no gráfico, eu vou desenhar a primeira curva para vocês, essa primeira aqui. O que eu faço nessa curva? Eu primeiro vou colocar todos os pontos. Ó, o meu x é 80, o meu x é 120 e o meu x é 70. Então, vamos marcar esses pontos aqui. Deixa eu tentar fazer junto com vocês aqui, ó. Vou pegar aqui uma régua, vamos desenhar aqui uma... Aí. E aqui embaixo vamos colocar também, ó, então, peraí. O y vai ser 80, 60 e 140. Meu y está grande, né? Então, eu vou tentar aumentar um pouco isso aqui, ó. Vou tentar. E vocês, pessoal, precisam fazer isso aqui com régua, tá bom? Porque senão não dá certo, vira uma bagunça depois. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu vou tentar aumentar esse valor aqui, ó. Pronto. Agora, aqui embaixo, eu tenho a outra reta, que é a reta x. Então, eu vou vir aqui e vou traçar aqui a reta x. Pronto. Vamos colocar esses valores aqui, ó. Então, repara comigo, presta atenção no detalhe. O seu x vale 80, 120 e 70. Eu vou marcar esses três valores aqui no gráfico, certo? Então, eu venho aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então, eu tenho aqui, ó, 70, 80 e 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70, 80, 90, 100, 110, 120 e 120. Eu tenho esses três valores aqui. Agora, para a reta y, olha aqui o que eu tenho para o y. Eu tenho esse pedaço aqui, que vale 80, esse pedaço que vale 60, e esse pedaço aqui, que vale 140. Então, eu tenho que marcar o 60, o 80 e o 140. Então, eu vou vir aqui, ó, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Depois eu tenho o 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Pronto, marquei os três valores aqui. Está aí meu gráfico. Agora, vocês vão traçar retas nesse gráfico, tá? Então, presta bastante atenção aqui.
eu vou ter que traçar a primeira, a segunda e a terceira. Olha o que é a nossa primeira aqui. X vale 80, Y vale 80. Então, eu vou fazer a primeira para vocês. Quando essa minha primeira equação, eu vou marcar um ponto na reta x igual a 80, aqui, ó. E vou marcar um ponto na reta y igual a 80 também, que é esse aqui. E eu sei que aqui, por 2 pontos, passam uma reta, tá? Por 2 pontos, passam uma reta. Então, eu vou vir aqui e vou traçar uma reta passando nesses 2 pontos. Vou tentar fazer uma reta aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a minha primeira equação, equação 1. Então, eu vou marcar essa equação 1 aqui, ó, e vou marcar um número 1 aqui embaixo, para você não esquecer que essa é a sua primeira equação, equação 1. Muito bem, pessoal. Presta atenção agora o que eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Eu estou montando o gráfico da equação 1 e o gráfico da equação 1 é isso daqui, ó. Agora, o que vocês vão ter dificuldade de entender? 2x mais 2y menor ou igual a 160. Esse é o gráfico dessa equação que eu montei. Só que presta atenção no detalhe. Essa equação, ela está menor ou igual a 160. De novo, essa equação, se ela tivesse igual a 160, estaria perfeito o meu gráfico, estaria perfeito. Todos os pontos que fazem isso daqui ser igual a 160 são pontos que estão em cima dessa reta. Todos esses pontos aqui satisfazem essa equação aqui. E tá legal, e tá muito bem. Quer ver como que satisfaz? Ó, só para vocês verem como que eu não estou mentindo para vocês. Pega esse ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? 60 e o 20. O x equivale 20, o y vale 60. Põe 20 aqui. Põe 60 aqui. 20 vezes 20 é 40. 2 vezes 60 dá 120. 40 mais 120, 160. Oh! Bateu, bateu. Qualquer ponto que tiver em cima dessa reta que você pegar, jogar nessa equação, ele vai dar exatamente 160. Mas quando vocês montaram aquela restrição, você não tem algo igual a 160. Você tem algo que é menor ou igual a 160. É aqui que vocês têm que fazer um negócio para mim agora. Espera aí, aqui eu vou fazer uma coisa. Eu vou apagar tudo isso aqui. Eu quero que vocês agora me respondam o seguinte. Eu quero determinar aqui, pessoal, agora vocês concentrem aqui que eu vou dar um tempinho para vocês. Eu quero determinar o conjunto de pontos que fazem aquilo dar menor do que 160. De novo, qual que é o conjunto de pontos que faz toda aquela equação ficar menor ou igual a 160? Então, observem comigo que o conjunto de pontos, ó, como eu tenho uma reta ela tem uma região para cima, e uma reta ela tem um ponto que dá uma região para baixo. Então, uma reta ela divide o plano para cima, para baixo. Se eu tenho uma reta em pé, para a direita, para a esquerda. E aqui funciona assim, ó. Como eu quero menor que 160, todos os pontos que fazem aquilo da menor que 160 pode ser ou para cima ou para baixo. Porque eu sei que em cima dela é igual a 160. Se toda essa região aqui, ó, for a que faz isso ser menor ou igual a 160, então toda essa região aqui fará ela ser maior. Essa é a sacada. E aí você fala assim, professor, tá bom, falou demais, falou muito, mas como que eu vou descobrir se a minha região é para cima ou para baixo? Você vai pegar, pessoal, presta atenção agora. Você vai escolher um ponto qualquer. Você pode escolher um ponto que esteja para cima, como você pode escolher um ponto que esteja para baixo. Então tá, eu vou escolher um ponto. Eu vou pegar o ponto mais fácil. É lógico que o ponto mais fácil é esse aqui, ó. É o 0, 0.
Eu vou escrever aqui a minha equação, ó. 2x mais 2y menor ou igual a 160. Essa equação, ela pode ser escrita como x mais y menor ou igual a 80. Se eu escolher um ponto para baixo, eu escolhi o ponto 0, 0, que é o mais fácil, eu vou pegar o x, vou colocar 0, vou pegar o y, vou colocar 0, e aí eu vou escrever 0 mais 0 é menor que 80? Sim, o número 0 é menor que o número 80. Isso é verdadeiro, ó. Se isso deu verdadeiro, eu estou dizendo para você que o meu conjunto de pontos são todos os pontos para baixo da reta. Esses daqui, ó. Aí eu vou pintar. Vocês vão ter que pegar uma canetinha aí depois, ó, e pintar essa região aqui, ó. Deixa eu fazer ela aqui um pouco maior. Ó, essa região aqui, para baixo da reta, é todos os pontos que me tornam menor ou igual a 180. E se alguém estiver perguntando por que eu não estou pintando o lado negativo, é porque eu estou trabalhando agora com engenheiros de produção. Engenheiro de produção não produz menos 2 produtos ou menos 5 produtos. A minha produção é sempre positiva. Por isso que só me interessa a parte positiva do gráfico. Tá bom? Rapaziada, ó, presta atenção no detalhe. Se eu tivesse escolhido um ponto para cima, aqui, ó, olha como que ficaria meu gráfico. Vou pegar um ponto para cima, só um ponto para vocês verem. Um ponto para cima pode ser esse aqui, ó. Esse ponto está para a região de cima. Que ponto que é esse? Ó. Tá aqui. Esse ponto é 10, 20, 30, 40. 40 com 80. Esse ponto é 40 com 80. De novo, para você não esquecer, esse ponto é 40 por 80. Então, esse ponto aqui, ó, que é 40 para x e 80 para y, se eu colocar na equação x mais y menor ou igual a 80, olha o que vai acontecer. O meu x vale 40, o meu y vale 80. E 40 mais 80 dá 120. Agora, presta atenção. O número 120, ele é menor do que o 80? Não. Então, isso é falso. Falso, 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 falso. Se isso aqui deu falso, eu estou dizendo para você que o conjunto de pontos que é menor ou igual a 80 ou menor ou igual a 180 não estão para cima. Eles estão para baixo. Para um pouquinho a aula agora. Eu vou pedir para vocês me mandarem no Zap a continuação desse gráfico. Mas antes de eu pedir para vocês me mandarem no Zap a continuação desse gráfico, deixa eu perguntar. Vocês entenderam o que eu fiz ou vocês querem que eu faça mais um e dê o tempo para vocês? Vamos, pessoal, pode falar, por favor. Não é possível. Hã? Julinho, eu entendi, mas tipo, quando as elas forem se interceptar, eu vou ter que pintar os dois lados. Pode encontrar os Isso. Ô, Clara, intervalos? a ideia é que depois você encontre a região de intersecção delas, onde tudo se encontra. Uhum. Tá? Essa é a ideia. Tá perfeito. Tá, então pode. Pode. Normal. Não, na verdade deve, né? Então, Quem mais, pessoal? Cadê o povo dessa sala? Felipe, Sabrina, Gabi, Maria Clara, tranquilo? Sabrina, ok. Então, deixa eu fazer mais uma e parar 5 minutos para vocês tentarem, tá? Eu prefiro que vocês façam bem feitos. Ó, vou fazer a equação 2 para vocês. Olha a equação 2 aqui. Olha a equação 2. A equação 2, ela vale essa aqui. 1x mais 2y é menor ou igual a 120. 1x mais 2y é menor ou igual a 120. Eu vou montar o gráfico dessa equação. Aí eu vim aqui, fiz x igual a 0, y igual a 0 e descobri
o meu x sendo 120 e o meu y sendo 60. Marquei aqui, ó, y, vou fazer de azul, y como 60 e o meu x aqui, ó, como 120. X vale 120. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu vou juntar essas duas por uma reta. Vou fazer uma reta juntando. Essa reta que eu acabei de juntar é a reta da equação 2. Então, eu vou marcar um 2 aqui para eu não esquecer. Vamos copiar a equação 2 junto aqui, pessoal? Dá uma olhada aqui, equação 2, cadê você, minha filha? Que ela, ó, 1x mais 2y é menor ou igual a 120. Vamos escrever ela aqui, ó. 1x mais 2y é menor ou igual a 120. Se eu quero qual é o conjunto de pontos igual a 120, eu já descobri. É qualquer ponto que esteja em cima da reta. Mas como eu não quero o conjunto de pontos que seja igual a 120, eu quero o conjunto que seja menor que 120, eu preciso escolher um ponto acima ou abaixo da minha reta. Então, vamos lá. Se eu escolher um ponto abaixo e aqui no final der verdadeiro, significa que eu fiz uma escolha correta, que todos os pontos abaixo são menores que 120. Se eu escolher um ponto abaixo e aqui no final der falso, significa que eu escolhi errado. Que o conjunto de pontos que torna essa equação menor que 120 não está abaixo da reta, está em cima da reta. Muito bem, legal. Eu acho que todo mundo está entendendo. Eu quero ver no meu presencial dia 1º aqui. Agora aqui, ó. Então vamos aqui. Vou escolher um ponto para baixo. E sempre eu vou escolher para baixo, porque eu acho muito fácil eu pegar o ponto 0, 0. Tá? Você pode pegar o que você quiser. Eu acho legal o 0, 0. Então eu vou fazer aqui, ó. X igual a 0, mais y igual a 0, ó. 0 mais 2 vezes 0 dá 0. 0 é menor que 120? É menor. Então isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, a minha escolha foi boa. O conjunto de pontos que torna menor ou igual a 120 estão para baixo da reta. Pessoal, qualquer ponto que estiver para baixo, que você quiser pegar, você pode confiar em mim que isso aqui vai dar menor que 120. Então, o que eu faço aqui agora? Eu vou pintar toda essa região para baixo. Pessoal, quando vocês forem fazer o trabalho na prova, leva canetinha, tá bom? Canetinha, tudo colorido, bonitinho aqui, ó. Bem boiola. Aqui, ó. Pronto, moçada. Aí. E agora, 5 minutos, me manda no Zap esse gráfico montado com a região, porque aí eu parto por terceiro passo com vocês. Dá para fazer em 5 minutinhos aí, pessoal? Pega uma régua, pega qualquer coisinha e monta para mim, só para eu ver que vocês estão entendendo. Fazendo um favor. Vou pausar um pouquinho a videoaula aqui, ó. Stop share. Não gravei esse pedaço. Então aqui, ó, eu tenho a intersecção de novo dos 3 pontos, tá bom? Das 3 retas. E aqui está todo o conjunto de pontos de produtos que eu posso estar selecionando. Mas eu não quero essa infinita de possibilidades de pontos. Eu quero determinar qual é o ponto que me dá o lucro máximo. E esse ponto, pessoal, ele sempre será o vértice de uma figura. Então, olha, quase finalizando a aula com vocês. O ponto que eu quero, de novo, o ponto que eu quero é um ponto de intersecção dessa reta. Quando eu junto todas as retas, eu tenho vários pontos. Vários pontos. Como eu formo uma figura, eu quero os pontos do vértice. São os pontos do vértice que me dá a maior produção. Então, observa o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha os pontos que eu tenho. Olha os pontos que eu tenho aqui. Eu tenho esse primeiro ponto. Eu tenho esse segundo ponto.
eu tenho o terceiro ponto, o quarto ponto e esse quinto ponto aqui. Esse primeiro ponto aqui nosso, a gente não precisa usar ele, que é o 0, 0. Eu vou chamar esse ponto aqui, então. Esse primeiro ponto aqui eu vou chamar de A, esse de B, esse de C e esse de D. E eu vou anotar esses pontos aqui. Quem que é o meu ponto A? O meu ponto A está em cima da reta Y. Como ele está em cima da reta Y, eu sei que o meu Y vale 0. Então, ele está em cima da reta Y. O meu Y vale 60 e o meu X vale 0. Quem que é o meu ponto D de dado? Esse ponto aqui embaixo. Ele está em cima da reta X. Como ele está em cima da reta X, eu sei que esse meu ponto aqui vale 70 e que o meu Y vale 0. Agora, quem é o meu ponto B de bola e C de cebola? Quem seriam esses dois pontos? Como eu desenhei num papel milimetrado, eu consigo achar. Eu consigo. Mas você aí na sua casa, você não fez no papel milimetrado, você fez na régua. Você não vai conseguir achar. Então, a minha pergunta é, quem é o ponto B? Quem é o ponto B? Para eu descobrir o ponto B, pessoal, eu preciso olhar. O ponto B é a intersecção de quantas retas? Duas retas. Quais retas que é a intersecção do ponto B? Essa reta aqui, ó. Essa aqui, que é a nossa reta 1, com essa outra reta aqui, ó, que é a nossa reta 2. Então, repara comigo, vê se você conseguiu verificar isso. O ponto B, ele é a intersecção da reta 1 com a reta 2. Então, você precisa resolver a equação das duas retas, ó, essa aqui. A reta 1, 2x mais 2y menor ou igual a 180. Reta 1, 2x mais 2y igual a 180, 160, né? E a reta 2, 1x mais 2y menor ou igual a 120. Para você resolver isso daqui, pessoal, você pode, em vez de colocar menor ou igual, você pode deixar tudo como igual, tá? Só para resolver. A gente sabe que é menor ou igual, mas a gente deixa como igual. Lembra agora que eu expliquei para vocês que essa equação eu simplifiquei ela por 2, ó. Ela ficou x mais y igual a 80. E essa de baixo ficou x mais 2y igual a 120. Pessoal, agora quero só falar uma coisa para vocês. Vai cair uma tonelada de exercícios que quando você pega uma reta e coloca intersecção com outra, esse ponto é o ponto que pertence à primeira equação da reta e pertence à segunda equação da reta. Para você descobrir esse ponto, você precisa resolver um sistema de equação, tá? Não tem como você escapar. Você vai ter que resolver um sistema de equação. Eu vou resolver aqui, mas eu vou pegar a próxima aula e vou ficar uma aula inteira resolvendo vários sistemas de equação, porque vocês vão precisar muito, tanto na minha matéria quanto na matéria do Anderson, tá bom? Então, vamos com calma lá. Como que eu resolvo isso daqui? Eu vou fazer vários com vocês depois. O que vocês fazem? Você precisa sumir ou com a letra X ou com a letra Y. Você precisa fazer desaparecer uma das duas, tá bom? Repara que o meu X aqui tem 1, aqui embaixo tem 1. Quando que eu consigo fazer duas coisas sumirem? Se você tem R$3, para os R$3 sumir, você precisa gastar os R$3, você vai ficar com 0. Duas coisas, elas vão desaparecer quando elas possuem valores iguais com sinais contrários. Duas coisas se tornam 0 quando elas possuem sinais contrários e números iguais. Aqui, ó. Então, nessa brincadeira aqui, o que vocês vão fazer?
Vocês vão vir aqui, ó. 1x mais y é igual a 80. 1x mais 2y é igual a 120. Quem que eu quero sumir? Vou sumir com x ou vou sumir com y? Ah, professor, vamos sumir com o x. Por que com x? Porque o x está igual, ó, 1 e 1. Só preciso fazer o sinal dele ficar contrário. Então, eu vou multiplicar qualquer uma das duas equações por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, é a mesma coisa de trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar menos x menos y é igual a menos 80. X mais 2y é igual a 120. Pronto, ó, agora eu acabei. Corto esse x com esse x. Agora eu junto, ó, mais 2y menos 1y dá mais y igual. 120 tira 80 dá 40. Pronto, meu y vale 40. Ah, e como que eu faço para descobrir o valor do x? Você vai escolher qualquer uma das duas equações e vai trocar, vai colocar o y igual a 40 e vai descobrir o x. Eu vou pegar essa aqui, ó. É a mais fácil. X mais y é igual a 80. Olha como que está acabando aqui, ó. No lugar do x, do y eu coloco 40. Passo 40 para lá. 80 tira 40, dá 40. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver as dúvidas da galera. Gabi, pode isolar também. Pode isolar o x e trocar lá dentro. Mas eu vou mostrar para vocês depois eu vou treinar vocês na próxima aula nesse método de cortar. É muito mais fácil, mas eu vou fazer com vocês. Pode ficar tranquila, tá? Eu estou explorando aqui por cima esse finalzinho para não ficar muito cansativo. Mas na próxima aula eu vou pegar uma aula inteira só de sistema. Pronto, pessoal. Descobri o x, descobri o y. Deixa eu ver aqui. Beleza, Gabi. Agora, eu tenho esse ponto. Ó. Quem que é esse ponto B? O meu ponto B é x igual a 40 e y igual a 40. Para a gente poder fechar, eu vou descobrir quem é o ponto C. Vai de novo no ponto C e fala para mim, ele é a intersecção de qual reta com qual reta? Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, o ponto C. Consegue perceber que o ponto C aqui, esse ponto, ele pega essa reta que está de verde aqui, ó, que é a nossa reta 3, que eu pedi para você anotar que é a 3. E ele vai junto com essa reta aqui, ó, que é a reta 1. Perceber, então, que o ponto C é a intersecção. Espera aí, pessoal, agendar aqui. Que o ponto C, ele é a intersecção da reta 3 com a reta 1. A 2 ficou fora, ó. Tá? Então, agora você vai resolver o sistema da 3 com a 1. Então, de novo, ó, quem é o ponto C? Quem é o ponto C? Eu juro que em 5 minutos eu acabo. O ponto C vai ser a intersecção da reta 1 com a 3. A reta 1 é x mais y igual a 80. Lembra que eu simplifiquei tudo por 2 para ficar mais fácil? Então, é x mais y igual a 80. E a reta também, C, a 3, é 4x mais 2y igual a 280. O que é isso? 4x mais 2y menor ou igual a 280 é 2x. 2x, cadê 2x? Mais y igual a 140. Agora, nesse exercício, pessoal, repare que o y e o y está igual. Ele fica mais fácil eu cortar. Basta que ele vire menos y. Então, para ele virar menos y, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Ó. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo. O mais x vira menos x, o mais y vira menos y, o mais 80 vira menos 80. Não assusta não que eu vou treinar muito isso ainda com vocês, tá? A de baixo vai ficar 2x mais y igual a 140. Agora, ó, corta aqui com aqui. 2x menos x dá x. 140 tira 80 dá 60.
Pronto, já descobri o meu x. Como que eu faço para descobrir o y? Eu pego qualquer uma dessas equações, eu vou pegar a primeira, x mais y igual a 80, e vou trocar o valor aqui. 60 mais y é igual a 80. Jogo 60 para lá, o y dá 20. Poxa, deu trabalho, hein? Mas eu acabei. Eu descobri aqui esse ponto C, que é... Vou colocar aqui de outra cor para vocês. O ponto C é x igual a 60, y igual a 20. Galera, ó, agora eu vou costurar isso com vocês. E a aula que vem a gente vai fazer outro exercício inteiro e a segunda aula vocês vão fazer só a resolução de um, tá? Pode ficar tranquilo. Então é o seguinte. Só revisando tudo que eu fiz até aqui com vocês. Eu montei os gráficos, achei a região de intersecção. A região de intersecção, ela forma um polígono. O polígono, ele tem pontos importantes que me interessam. Eu descobri que pontos são esses. E para que eu fiz toda essa bagaceira? Para que eu fiz esse tanto de coisa? Lembra, vocês não lembram mais nada, mas eu vou tentar lembrá-los, que tinha uma função objetiva lá atrás. Quem era a nossa função objetiva? Vamos tentar recordar. Ela era 20x, aqui ó, só para eu lembrar, deixa eu ver aqui no meu caderno. Aqui, ó. Ela é 20x mais 25y, que é igual ao nosso lucro máximo. Então, olha o que eu vou escrever aqui. Eu tinha aqui uma função objetiva. Função objetiva. Qual era a minha função objetiva nessa brincadeira? Era 20x. Vou pegar ela aqui até mais escura aqui, ó. 20x mais 25y igual o meu lucro máximo. Agora, para você descobrir, você vai pegar todos os pontos e vai testar aqui dentro. Então, quem são todos os pontos que eu encontrei? Olha aqui comigo, ó. O meu primeiro ponto foi x igual a 0, y igual a 60. Então, vamos colocar aqui, x igual a 0, y igual a 60. X igual a 0, y igual a 60. Quando eu troco o x por 0 e o y por 60 e resolvo isso, vai ficar 20 vezes 0 dá 0, 25 vezes 60 vai dar 1.500. E eu somando isso daqui, eu tenho um lucro de 1.500. Esse para o primeiro ponto. Agora vamos lá para o próximo ponto. Quem que é o próximo ponto que eu encontrei? X igual a 40 e y igual a 40. X igual a 40 e y igual a 40. Vamos lá, vamos substituir então. X igual a 40, ó, mais o y vezes 40. 20 vezes 40 vai dar 800. 25 vezes 40 dá 1.000. Somando isso tudo, eu tenho 1.800 como lucro. Agora você vai testar também o terceiro ponto. Terceiro ponto. Olha o terceiro ponto aqui, ó. X vale 60, Y vale 20. 60 com 20, ó. 60 com 20. 60 vezes 20 dá 1.200, mais 400, 1.600. E o último ponto, olha, chegamos no final. Esse ponto aqui, ó, 70 com 0. Então, eu faço aqui 20 vezes 70 mais 20 vezes 0. Eu testei todos os pontos aqui na equação. 20 vezes 70 vai dar 1.400. 20 vezes 0 dá 0. Aqui dá como resultado 1.400. Galera, agora olha. Qual desses deu o maior resultado? Foi o segundo.
Olha que interessante. Foi o segundo. Então, esse meu segundo aqui, ele me dá a melhor produção. A melhor produção. E qual que é a nossa melhor produção aqui? 40 produtos do tipo 1, 40 produtos do tipo 2, com um lucro máximo de R$ 1.800, que foi o que vocês encontraram lá, ó. Pronto. Acabou. Então vamos conversar um pouco do que vocês acharam, do que vocês entenderam ou não desse assunto. Eu vou postar uma videoaula para vocês para a semana que vem, detalhada, passo a passo, de tudo isso que eu fiz para vocês aquecer os motores. Mas eu quero saber se vocês acharam muito difícil, está muito mais difícil que cálculo 3 ou não. O que vocês acharam? Tá dando para acompanhar, pessoal? Juninho, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ou diga. Eu preciso ficar substituindo, eu não posso só olhar no gráfico e ver o ponto está mais alto, ou tem que substituir? Não, tem que substituir, você sabe por quê? Porque não é o ponto que está mais alto que vai te dar o lucro máximo. Tá? Ali, é verdade, Clara, porque na 40, né? verdade você só está pegando os pontos em que a sua produção atende o tempo, ou atende o insumo, ou atende a matéria-prima. Ok, então, mas Tá? tá dando para entender. Nossa, Juninho, passou super rápido hoje. Gostei Foi. bastante. É muita Aham. coisa. É porque eu fico preocupado, gente, porque assim, eu como aluno também, eu sei que é chato vocês ficar 4 horas falação. Aí eu tentei dar uma mesclada aqui. Mas na aula que vem eu dou uma maneirada com vocês. Mas eu quero saber assim, se todos, se a maioria mesmo conseguiu pegar qual que é a ideia. Vocês viram que no final tudo se linkou. Eu perdi um tempo montando aquele monte de variáveis, depois eu perdi um puta de um tempo a gente jogar no solver para você ver que existe um programa que resolve isso, e depois eu coloquei no gráfico. Mas eu quero lembrar vocês, para ficar muito claro, que raramente você vai usar esse método do gráfico. Você tem que aprender porque ele é importante, ele te dá propriedade para trabalhar. Mas o gráfico só serve quando eu tenho duas variáveis. Então, no caso, são 2 produtos. Se eu estiver fazendo uma análise de 3, 4, 5, 6 produtos, eu já não consigo representar isso num gráfico de 2 dimensões. Aí eu entro em gráfico com 3, com 4, com 5 dimensões, e não dá para fazer manual. Aí a gente usa outro método que é chamado método simplex, tá? Mas vamos com calma que a gente vai chegar lá. Maria Clara participou bem, os meninos mandou aqui. Quem mais está com dúvida? Então tá, pessoal, eu vou mandar uma videoaulinha para vocês essa semana, para vocês treinarem com calma. E se vocês achar que está muito difícil, que eu fui muito correndo, falei muito rápido alguma coisa, vocês podem me mandar aqui no particular que eu tento ir mais devagar, tá bom? Deixar vocês livres agora, vocês fiquem à vontade, bom descanso. Se Deus quiser, amanhã eu estou enviando mais matéria para vocês, tá bom? Eu vou postar essa aula agora para vocês também e já vou mandar o link da primeira, tá beleza, pessoal? Bom descanso para vocês, moçada. Bom final de semana. Boa noite, Juninho. Bom fim de semana para você também. Até Valeu. semana que Boa noite, Juninho. Obrigado. Boa noite, Juninho. Boa noite. Obrigada.